Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, e vamos aqui falar um pouco sobre essa mensagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Verdadeiramente mostrar nesta noite o que Jesus realmente veio fazer sobre esta terra. Qual o objetivo primordial da vinda do Salvador, do Filho de Deus. Amém? Todos já abriram? Se eu embaralhar um pouco é porque aqui eu estou sem óculos. O pastor me pegou meio de... Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e como podia, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, desde o princípio, desde a primeira criação, do primeiro homem, da primeira mulher sobre a terra, Deus ele coloca ensinamentos, Deus coloca para aqueles seres humanos ordem, decência, forma de viver, e Deus coloca sobre eles uma ordem fundamental. Se eles desobedecessem, eles iriam morrer. E nós conhecemos a história, né? O mundo conhece a história. Esse casal, eles erraram diante de Deus, e sobre o erro deles, todos os seres humanos receberam a morte. Né? A morte do corpo. A morte do corpo. E ali veio sobre todos os seres humanos. Todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz que, havendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, ele nos anunciou a seu Filho nos últimos dias. Então Deus ele vem desde o começo usando pessoas para orientar os seres humanos a andar com Deus. Deus pega Noé, direciona Noé, para conduzir aquele povo, o povo das costas, e a gente sabe o que aconteceu. Aquele povo foi exterminado pelo dilúvio que caiu sobre toda a terra. Então Deus ele começa a usar profetas, Deus ele vem usando reis, ele usa Moisés, ele toma Moisés, retira o povo do Egito, peregrina ali. Alguns estudiosos dizem que se o povo de Israel andasse correto em 30 dias, eles estavam na terra que manava leite e mel, e eles percorreram por 40 anos por desobediência a Deus. Então Deus ele vem desde o princípio, desde o começo, se revelando ao ser humano. O desejo de Deus é que ele não fique oculto. O desejo de Deus é que todos os seres humanos, todos que nascerem nesta terra e chegarem na idade de raciocínio, na idade de compreensão daquilo que é certo e que é errado,
conhecê-lo. O desejo de Deus é que todos que passarem por essa terra o conheçam. E fazendo o quê? Usando o próprio homem, usando o próprio ser humano para apresentá-lo a essa pessoa, a esse Deus lindo e maravilhoso ao qual servimos. Então Deus vem desde o começo, usando homens, usando mulheres, usando reis, usando profetas, para que aquelas outras vidas conhecessem a Deus. Então Deus, ele pega tudo isso e vem revelando, vem nos mostrando, vem nos moldando, porque o desejo dele é que eu e você ouça a sua voz. O desejo de Deus é que todos os dias, eu e você, tenhamos todos os dias um encontro maravilhoso com ele. Então aí ele diz lá em Hebreus, que Deus falou anteriormente aos pais, pelos profetas, mas nos nossos dias, nos últimos dias, ele vem falando pelo Filho. Os profetas vieram, mataram os profetas, os reis se rebelaram, mostraram ao Senhor, mataram os reis. E nos últimos dias veio o Filho, vem Jesus. Aquele que não teve pecado, poderia ter pecado, mas por amor de mim e de você, ele não pecou. Porque se houvesse pecado nele, não tinha como salvar a humanidade. Ele tinha que ser puro, ele tinha que ser limpo, ele tinha que ser santo, ele tinha que ser separado. Porque se assim não fosse, o sacrifício dele não seria aceito. Os sacerdotes, quando eles entravam nos templos para oferecer holocausto, para oferecer sacrifício, se eles estivessem numa vida impura, eles eram fulminados. Muitos entravam com sinos nas suas roupas, eram amarrados com cordas. Quando o sino não se batia, quando não se ouvia o cinto, a corda era puxada e aquele homem vinha morto. Porque na presença de Deus tem que ter santidade. Na presença de Deus tem que haver verdade. Hoje vivemos uma época que fazemos do culto algo normal. O culto é automático. Você não vem no culto para adorar, você vem no culto por vir ao culto. A grande maioria. Isso é verdade. Muitos vêm no culto para ver os irmãos que não vê a semana toda. Muitos vêm no culto para ver qual louvor. Porque o nosso culto é diário. O nosso culto não é aqui, na igreja em Vaz Lobo. O nosso culto é quando acordamos e quando nos deitamos. O nosso culto é enquanto estamos de olhos abertos e respirando sobre esta terra. E Deus nos cria, nos forma, envia homens, envia mulheres, reinos, povos, para nos revelar quem? Ele. Ele quer ser revelado por causa da nossa ignorância. Hoje, por causa das crendices que o mundo colocou sobre esta terra. Aí ele vem nos últimos dias pelo seu Filho. Aí vem o Filho. Nasce no estábulo. Aquele que criou o ouro, que criou a prata, aquele que criou os minérios, aquele que criou o petróleo que hoje o ser humano usufrui e se enriquece, aquele que criou tudo, ele pega o seu filho e coloca para nascer num lugar simples, aonde ninguém quer estar. Tira dali, leva para o Egito. Quando tudo se apacenta, ele traz ele de volta. E aos 30 anos, seu filho, o Imaculado, ele começa a fazer aquilo que ele veio fazer. Jesus começa a pregar nas sinagogas.
Jesus começa a pregar para as multidões. Jesus começa a fazer milagres e prodígios, porque nele havia o Espírito Santo de Deus. A revelação no batismo demonstra isso. A voz de Deus, a descida da pomba representando o Espírito Santo, as 3 pessoas de Deus ali, uma única pessoa chamada Jesus. E aquele homem faz algo que em todo Israel, em todos os tempos, nunca ninguém havia visto. Tocavam em Jesus e eram curados. Havia um esforço de tocar. Cegos na beira do caminho gritando: Jesus Cristo, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E foi curado. Pessoas mortas ressuscitadas. Porque nos últimos dias Deus nos falaria através do seu Filho. Através do seu Filho. E esse homem, durante 3 anos, em Israel, ele produziu algo extraordinário, a qual ninguém havia visto em todo o tempo de Israel. Demônios sendo expulsos. Pessoas adúlteras se convertendo. Homens e mulheres largando tudo para segui-lo no propósito de Deus. Multidões alimentadas por pães e peixes. Tributos sendo pagos a homens. Mas esse homem, indo em caminho de Jericó, esse o revelado entre toda a palavra, desde o Gênesis até aquele princípio ali, tudo falava sobre este homem. Olhávamos para ele e não havia beleza alguma. Era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. O homem chamado Zaqueu, ele ouviu que Jesus iria passar por ali. Esse homem, aparentemente, nos dias de hoje, não precisava de Jesus. Era um cobrador de impostos. Provavelmente cobrava a mais. Roma estipulava um valor. Ele cobrava a mais, provavelmente. Era um homem rico. Não precisava de Deus. Para que eu vou precisar de Deus, se eu tenho riqueza? Porque o meu Deus é o mamão, é a riqueza. Mas esse homem, ele ouviu falar que um homem foi colocado num telhado e esse Jesus curou. Esse Zaqueu publicano, ele ouviu falar que um homem morto há 4 dias havia sido ressuscitado. Esse homem ouviu falar que numa multidão ele pegou pães e peixe e deu a todos. E lhe sobrou ainda pães e peixes. Esse homem chamado Zaqueu, ele toma uma atitude. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. E o que nós estamos fazendo hoje aqui neste lugar? Procurando saber quem é Jesus. Quem é Jesus para ti, irmão, minha irmã? Quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que quando eu estou enfermo eu clamo, ele cura, ele é apenas o médico. O que você procura ver quem é Jesus na sua vida cotidiana? É quando o seu casamento está problemático, é quando a sua vida está sendo toda arruinada, aí você procura ver quem é Jesus. Esse homem não tinha problema. Esse homem era um religioso, era rico, tinha sua família. Ele não precisava querer saber quem era Jesus.
Mas a Bíblia diz que ele quis ver quem era Jesus, mas ele não podia ver quem era Jesus, porque era um homem de pequena estatura. Não havia condições nenhuma de um homem de 1,60 m, ou talvez 1,70 m, no meio da multidão, conseguir enxergar Jesus. Conseguir ver quem era Jesus. Esse homem, ele sobe em uma árvore, e ele diz, provavelmente no seu coração, aqui eu vou ver quem é Jesus. Porque o meu desejo é apenas ver quem é Jesus. O que muito acontece conosco hoje é, estamos na igreja e queremos ver quem é Jesus. Quem é o Jesus dessa igreja? Quem é o Jesus desse povo? E a Bíblia diz que Jesus, ao chegando, ele olha para o alto e vê Jesus, e vê Zaqueu naquela árvore. E ele diz para aquele homem, e olhando para cima viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E o que é Jesus para mim e para ti, irmãos? Será que nós temos que nos colocar em cima de uma árvore para ouvir isso dele? Será que precisa de algo a mais para que eu e você possamos entender que ele é Senhor da terra? E que sobre toda a terra ele tem domínio sobre toda ela? E Zaqueu naquele momento queria só apenas ver Jesus. Mas aquelas poucas palavras de Jesus entrou como uma espada cortante no seu coração e falou, olha, me convém repousar em sua casa, mas a casa aqui não é a casa feita por mãos humanas, me convém hoje repousar na sua pessoa, Zaqueu. Porque o desejo do meu coração é estar contigo, Zaqueu. Eu vi o seu esforço, Zaqueu. Eu estou vendo aquilo que você fez para me ver, Zaqueu. Então hoje, Zaqueu, me convém repousar em sua casa. Na nossa vida cotidiana, há momentos na minha e na sua vida que nós esquecemos quem é Jesus. Nós deixamos ele de lado e falamos, Jesus, não vê o que eu vou fazer agora não. E vai e faz. Jesus, você não pode entrar aqui nesse quarto escuro que eu tenho na minha vida. Fica aí fora. É o que fazemos, irmãos. Mas esse homem que queria apenas ver Jesus, ele recebeu essa palavra. Eu quero entrar na sua casa hoje. Irmã, Jesus quer entrar na sua casa hoje. Irmãos queridos, Jesus quer entrar na sua casa hoje. Porque esse foi o desejo desde o princípio de Deus. Ele usa os profetas, ele usa os reis, para que ele fosse introduzido na vida humana. Aí ele pega o seu filho para introduzi-lo na minha e na sua vida. Para quê? Para falarmos igual a Jesus. Para andarmos igual a Jesus. Para fazermos o que Jesus fez. Ele quer entrar dentro de mim. Ele quer entrar dentro de ti. Porque esse é o desejo único de Deus, irmãos. A maior criação dele, ele quer habitar dentro dela. Ele não quer habitar nos animais. Ele não quer habitar nas aves. Ele não quer habitar nos peixes do mar. Ele quer habitar em mim. Ele quer habitar em ti. Ele quer habitar em nós. Somos a habitação de Deus. Somos a morada do Altíssimo. Eu e você, irmãos. Que olhamos para nós, às vezes não damos valor nenhum a nós, mas Deus nos valorizou por Cristo ter morrido na cruz. A cédula,
O pagamento foi pago na cruz. E Jesus, ele não fala nada para aquele homem. Ele diz: Senhor, eu vou repartir os meus bens. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Mas Jesus não pediu ele para fazer isso. Jesus não falou para ele como jovem rico: vai, vende tudo e dê aos pobres. Não, Jesus não falou isso. Mas só de ouvir da boca de Jesus: Zaqueu, me convém repousar hoje na sua casa. Aquelas palavras de Jesus entrou tão poderosamente naquele homem que ele se converteu imediatamente. Nova criatura. O que eu tenho errado, Senhor? Vou me consertar diante de Ti. Como é que tem sido a minha vida diante de Ti? Vou mudar a partir de agora. Eu vou lutar para fazer tudo conforme está escrito. E Jesus, ele diz: olha, e disse-lhe Jesus: veio a salvação a esta casa. Veio a salvação a este homem. Porque a salvação, quando ela entra em mim e em ti, quando ela entra em cada um que está aqui neste lugar, queridos, não tem como a gente ser o mesmo. Cumpre-se o que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é velho vai se passar e tudo vai ser feito novo. Somos nova criatura. Aquilo que nos aprisionava, fomos libertos. Aquilo que escravizava-nos, fomos livres. Não tem mais nada que me impeça de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu sou a habitação de Deus. Deus habita em mim, sou morada do Altíssimo, e por isso eu vou adorá-lo, vou bendizê-lo e vou viver segundo tudo está escrito para a minha vida. Foi assim com esse homem. E por que não é assim conosco? Por que não somos assim, irmãos? Sabemos que tudo isso é real. Isso daqui não é uma fábula. Não é um livro escrito por homens apenas, mas homens inspirados por Deus, direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo. Sabemos que isso aqui foi real, verdadeiro. Os profetas esperavam Jesus, anunciavam Jesus, não viram Jesus, nós não vimos, mas sabemos que Ele é real. A história é verídica. É real. Esse homem verdadeiramente existiu. Ele andou nesta terra. Ele pregou, ele falou, ele anunciou a salvação, ele salvou. E nos anunciou a salvação nele. E ele diz: pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio. Ele não veio para acabar com o seu problema conjugal. Ele não veio para acabar com o seu problema familiar. Ele não veio para acabar com o seu problema financeiro. Ele não veio para cuidar do seu problema de enfermidade, não. Ele veio te buscar e te salvar, porque eu e você estávamos perdidos. Tudo isso que eu falei anteriormente é consequência de uma vida com Deus. É uma consequência de uma vida santa e pura. O seu lar será abençoado, os seus filhos serão abençoados, a sua vida será abençoada, o seu casamento será um casamento abençoado, porque Deus é o cordão de 3 dobras dentro dele. Jesus não veio para resolver a problemática humana a qual eu e você podemos resolver, ou até outras pessoas nos ajudarem a resolver.
Jesus veio para fazer o que ninguém poderia fazer. O que ele fez, ser humano nenhum poderia fazer. Homem nenhum poderia fazer o que ele fez. Ele veio te buscar. Ele veio me buscar. Ele veio me salvar. Mas me buscar de quê, irmão? Da consequência do erro lá de trás. Ele veio te buscar. E veio te salvar. Porque o ser humano está totalmente perdido. As pessoas não entendem e muitas das vezes não compreendem o que isso quer dizer. Eu vou me buscar de quê? Vai me salvar de quê? Se eu não estou correndo perigo. É verdade, irmãos. Não tem aqui ninguém sofrendo nenhum perigo, tem? A não ser que entre um homem-bomba aqui e exploda de repente, né? Mas aqui tem alguém sofrendo algum perigo de morte agora? Não. Não tem ninguém sofrendo nenhum perigo de morte agora. Temos? Não estamos. Ele veio me salvar de quê? Ele veio me salvar. Ele veio nos salvar daquilo que está lá do começo do Éden, da morte eterna. Há uma morte física para todos nós. Mas há uma segunda morte, que a Bíblia diz que é a morte longe de Deus. O corpo é pó e o pó vai tornar. O espírito, ele torna a Deus. A alma. Hoje te pedirão a tua alma. Para quem será? Para onde você vai? A alma é o psiqueiro humano. Deus, ele coloca um fôlego de vida em mim e em ti. Ele coloca em mim e em ti o Espírito. O Espírito que nos leva à adoração. A quem? A Ele. Somente a Ele. Ele coloca a alma, o conhecimento, o poder de criação, o poder de executar, o poder de criar. Passamos a ser semelhante a Ele. Criamos, olha aí onde estamos, olha o mundo como está, olha a tecnologia, sabedoria que Deus deu ao homem. Não foi arrancado de livros, foi Deus, pela alma criativa que colocou dentro de cada um de nós, faz com que chegamos aonde chegamos hoje. Porque um ser humano, ele não tem poder de abrir o outro e trocar um coração. Sabedoria de Deus para o homem. É Deus que dá essa sabedoria. A alma. Mas essa alma, ela tem dois destinos. Quando chegamos na razão nossa, no conhecimento de tudo, no conhecimento de mundo, nós temos a nossa alma condenada ao inferno. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Independente se éramos bonzinhos ou não, se as nossas práticas diante do ser humano eram todas boas. Éramos boas mulheres, bons maridos, bons amigos, bons filhos, bons pais, bons avós, bons empregados, bons patrões. Éramos sim, mas estávamos condenados, porque há uma semente corruptiva dentro de mim e de você, que nos leva ao inferno. E essa semente, ela não pode ser arrancada ou tirada, ou talvez parada dentro de mim e de você, se não for pelo Espírito Santo. Essa semente nos produz morte e morte eterna, independente
se fazemos prática ou não do erro, que nós chamamos de pecado. Porque já está em mim e em você. Não temos como arrancar isso. O bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal que eu e você detestamos, nós fazemos. Porque o bem está dentro de mim, de você, e o mal também. O que nós temos que fazer com a minha e a sua vida, saber que a alma, ela tem 2 lugares para ir. Aí Jesus veio para salvar essa alma. Ele veio buscar esse intelecto. Ele veio buscar essa parte criativa minha e sua. É essa alma que está condenada ao inferno. Aí ele veio buscar a minha e a sua alma. Para quê? Para vivermos com ele toda a eternidade. A problemática humana, ela vai acontecer. Mas o seu nome tem que permanecer no livro da vida. Não temos a capacidade de nos salvarmos sem Jesus. Ainda que eu der o meu corpo, ainda que eu morra por todos vocês, se não houver o amor de Deus, o amor é o amor de Deus, porque Deus, ele é amor. Para nada presta. Para nada presta. Então a alma humana foi o que Jesus falou para aquele homem. A salvação veio a esta. É por isso que eu falei que ele não falou casa humana. Ele falou casa sua, você, Zaqueu. Você, a partir de agora, é a minha casa. Você agora é a minha habitação. E por habitar contigo, eu vou tomar café contigo. Eu vou fazer parte do seu dia, da sua tarde e da sua noite contigo. Então vamos pensar, irmãos. Jesus anda conosco. Como é que tem sido os nossos dias? Será que aquilo que eu e você, todos nós fazemos, Jesus pode estar? Será que Jesus vai poder estar no seu trabalho, no meu trabalho? Será que Jesus vai poder estar na minha, na sua casa, casa humana mesmo? Será que Jesus vai poder estar naquilo que eu vejo? Porque ele habita em ti. Ele habita em mim. E por que muitas das vezes nós não ouvimos Deus falar? Porque muitas das vezes nós não sentimos a presença de Deus. Porque Deus é para todos, irmãos. Você faz o seu culto. Você faz a sua vida diante dele. Independente se o culto não está bom, mas você está bem diante de Deus. Você vai estar num culto ruim, mas você vai ouvir Deus falando. Você vai estar num culto ruim, mas você vai sentir a presença de Deus, porque você é a habitação dele. Somos a habitação de Deus. E o que nós temos feito com essa habitação? Temos colocado imundícias dentro dela. Temos feito dela vasos de desonra. Desonramos o Deus que habita dentro dela. Nós não damos valor nenhum com a presença dele na minha e na sua vida. Ele não tem valor algum. Quando eu preciso, eu clamo. Mas ele pode estar distante. Não porque ele quer estar distante. É porque nós o afastamos ele de nós. Esse homem, ele teve uma experiência em alguns minutos da vida dele. Quantos anos de igreja, irmãos? Continuamos as mesmas pessoas. Quantos anos? Continuamos os mesmos. Não há mudança na nossa vida.
Falamos desse Deus dentro de mim e de você com bocas, mas práticas totalmente contrárias a Ele. Pensamentos imundos, práticas abomináveis a Ele. E esquecemos que Ele está dentro de mim, de você, irmão. Ele não está na esquina, Ele está em ti. Ele não está do lado, Ele está dentro de você. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe o intuito que você está aí no seu coração agora. Não somos renovados, não somos revigorados, não somos vivificados, não temos uma vida espiritual maravilhosa. A vida espiritual não é pular no poder, não é rodopiar. Vida espiritual é uma vida constante diante de Deus. É 20, é 30, é uma vida que nada te abala. É uma vida que nada te para. É uma vida que você olhou para a cruz e continua olhando para a cruz, ainda que estejam te chocoteando, ainda que estejam te escarnecendo de ti, você continua olhando para a cruz, porque você sabe que o autor e o consumador da sua fé está te esperando. As problemáticas vêm, largamos Jesus, esquecemos que Ele habita dentro de mim e de você. Adulteramos, mentimos, roubamos, defraudamos, achando que enganamos esse Jesus. Não o enganamos. Seremos cobrados, irmãos, porque Ele veio salvar a sua alma. Aprenda isso, irmãos. Ele não veio te salvar da morte, a morte veio para todos. A Bíblia diz que por um só homem, Adão, entrou a morte. Mas o segundo, ou o último, independente, que ele é segundo e último, não terá outro, veio a vida. É Jesus Cristo. Andávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Encontramos Jesus no caminho de Jericó. Ele vira para mim e para ti: hoje me convém repousar na sua casa. E como é que tem sido as nossas vidas? Um homem que não precisava de Jesus humanamente, tinha dinheiro, tinha status, mas aquele homem, ele quis apenas ver Jesus. Hoje você veio aqui, quem sabe, você veio ver Jesus, mas você não pode ver o Jesus humano em corpo. Você não pode ver Jesus. Mas olha, bem-aventurado, quer dizer, feliz, mais feliz, são aqueles que não viram, mas que creram. Hoje é uma alegria maior de Deus, porque cremos no que nós nunca vimos, mas cremos naquele que nós o ouvimos e sentimos todos os dias de nossa vida. Independente do que acontecer na minha e na sua vida, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todos, quando vejam Ele, sejam salvos. Olhar para Jesus, olhar para a sua caminhada, olhar para a sua cruz, olhar para a sua vida, é dizer: eu te amo pelo que tu fez e pelo que tu és na minha vida. Eu creio que a salvação vem de ti. Esse homem não era um leigo, era um conhecedor da lei. Mesmo que não praticasse, mas conhecia a lei. Hoje, irmãos, vemos Jesus fazer tantas coisas.
Eu costumo dizer que o maior milagre de Jesus é a transformação da nossa vida. Não é a cura de uma enfermidade, não é a restauração de um casamento, de uma família, mas é mudar um ser humano totalmente. É pegar um ser totalmente equivocado na sua vida, soberbo, iracundo, omisso, uma pessoa que defraude, uma pessoa que para a sociedade era totalmente errado, para outros bons, maravilhoso. E Jesus pega essa pessoa, independente do que ela fazia, e transforma essa pessoa. Isso a medicina não pode, o remédio não pode, a religião criada aí pelos seres humanos não pode, mas Jesus pode. Esse é o maior milagre. Pastor Louvor, sou o seu milagre. Quando eu encontrei Jesus, foi um dos hinos que eu mais cantei nas casas de recuperação que eu ajudei, que eu ia às vigílias. E de você ver aqueles homens lutando contra as drogas, lutando contra o tráfico, lutando contra si mesmo, e gritar e falar, sou o seu milagre. Há 20 anos, 21, 22 anos, 23 anos atrás, hoje eu vejo homens daquela época, pastores, homens com a vida transformada, com suas mulheres, com seus filhos. Sabe por quê? Porque eles falaram, eu sou o seu milagre. Não tem como o ser humano me mudar, mas o seu espírito me muda. Hoje eu sou o seu milagre. Conhecemos Jesus. Sabemos que Ele veio nos salvar. O principal, o objetivo era a salvação do ser humano. Não era nos dar status, pelo contrário, aquele que quer ser grande no reino do céu tem que ser o menor. No Evangelho não existe patamar alto, no Evangelho só existe patamar baixo. Porque grande é o Senhor. No Evangelho não é pastor que cura, é Jesus que cura. No Evangelho não é pastor que repreende demônio, é no nome poderoso de Jesus que o demônio é expulso. É Jesus que criou a igreja para se manifestar nela. Porque o Filho do Homem veio, oh aleluia, pagar as tuas contas no banco. Você vai acessar lá o teu banco, hoje está tudo pago, ainda tem mais 100 mil reais para você lá. A pessoa que depositou não tem nome. Não, irmãos. Esse não é o Evangelho de Jesus. Não foi para isso que Ele veio. Não foi para isso que Ele veio. Ele veio te buscar. Ele veio te salvar. Te salvar de algo horrendo e tremendo. Eu sei, irmãos, que morreu muitas pessoas hoje. Eu creio que uma boa parte está num lugar de tormento agora. Se essas pessoas tivessem a oportunidade que estamos tendo agora, mais uma, elas iam dar valor. Nunca mais sairia da presença do Senhor. Mas acabou, não tem mais oportunidade. Acabou. Fim. Não tem mais jeito. É uma eternidade sem Deus. Então Ele nos dá mais uma oportunidade hoje. Para quê? Para ser filhos. Filhos obedientes. Servos que amam o seu Senhor. Servos que teme, não com temor de medo, teme por amá-lo, teme para não errar diante dele, porque você o ama. Filhos e servos que têm a compreensão que não é a sua boca que fala, mas é Deus falando através da sua boca.
Filhos e servos que compreendem que Ele tem o poder de, através da sua vida, transformar outras vidas. Filhos e servos que compreendem que o que sai da sua boca estão ouvindo, estão vendo o que você vai falar e você vai vigiar no que você fala. O evangelho não é balela que se passam por aí. Você faz o que quer, não, querido. O evangelho não te obriga a servi-lo. O evangelho não manda você fazer obrigação. Porque o evangelho é espontâneo. O evangelho não vem de fora, vem de dentro. De dentro para fora. É totalmente diferente. Por que de dentro? Porque só Deus pode ver o que está dentro. Só Ele que vai sondar. Só Ele pode mudar. Só Ele pode endireitar. Só Deus, querido. Acarretamos sobre a nossa vida. Não estou dizendo que servir a Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosa, como dizem, não. Vem os problemas. Sim, vem os problemas. No mundo nós teríamos aflição. Não foi eu que disse isso. Mas olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Isso vai passar. Isso vai passar. Temos que ter essa compreensão. Mas ainda que não passe, vou fechar os olhos e vou ver Jesus. Porque a morte, ela não tem mais poder sobre mim. Ela não tem poder sobre ti. Porque o intuito da morte é nos afastar de Deus. Hoje a nossa morte é a vida. É a vida. Você já se imaginou, irmão, irmã, fechar os olhos agora e ver Jesus? Já se imaginou nesse momento, no seu fechar de olhos, e quando abrir, você vê o Rei da Glória te esperando? Já podemos imaginar isso, irmãos? É real. Isso é verdade. Isso não é uma brincadeira. Não é uma fábula criada por homem. De forma alguma. O Deus Criador, desde o princípio, vem mostrando, vem se revelando, vem moldando o ser humano. E vai chegar um momento que eu vou enviar o que eu tenho de mais precioso. Mas por enquanto vai os profetas, vai os reis, anuncia, se revela ao mundo. Ele usa um povo, ele usa uma nação, para que através desse povo o mundo o conhecesse. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que suas mãos fortes tirou mais de 7 milhões do Egito, o Deus que as suas mãos fortes derrubou a muralha de Jericó, o Deus de mãos fortes que abriu o mar para que o povo passasse em terra enxuta, mostrando ao mundo quem Ele é. Há uns anos atrás, na Guerra dos 6 Dias, nos nossos dias, nesses últimos dias, se revelou 9 nações contra Israel, todas derrotadas. Um exército que tinha 19 anos apenas, destruiu todas aquelas nações. Por quê? Porque era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o Deus que tem as suas mãos potentes sobre os seus filhos. Zaqueu
desce, mas desce depressa, porque o tempo é curto, não pode mais demorar, você não pode mais cochear em dois pensamentos, você não pode, desce depressa. Há um clamor, irmãos, para que nós se convertemos depressa, porque o rei vem. Foste fiel no pouco, no muito, falta pouco, irmãos. 10 anos é muito, não. 20 anos é muito. 50 anos de vida é muito. 100 anos de vida é muito? Não. Para uma eternidade? Não. Então seja fiel no pouco, você vai viver pouco. Porque 100 anos é pouco. 80 anos é pouco. 90 anos é pouco. 70 anos é pouco para uma eternidade, não é? É pouco, irmãos. Então seja fiel no pouco, a sua vida. O pouco que te resta, seja fiel. Porque numa eternidade eu vou te colocar. Eu vou te colocar em uma eternidade. Aleluia, onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Não tem compreensão humana para podermos imaginar o que é céu. É muito além do que imaginamos. A terra é linda? Tudo aqui é lindo? Mas o céu, a terra está longe de ser linda, perto do céu, que Deus criou para mim e para você. Mas para isso, Jesus ele tem que permanecer na sua casa. Ele tem que fazer parte dessa casa. Ele tem que ser senhor dessa casa. Ele tem que mudar os móveis. É Ele que vai mudar as nossas atitudes. É Ele que vai mudar os nossos pensamentos. É Ele que vai nos moldar. Porque o objetivo dele é esse, mudar a característica do ser humano. O homem matava, não mata mais, trabalha para ajudar o seu próximo. Aquele que defraudava não vai defraudar mais. Isso é ter Jesus dentro de ti. Isso é ser morada de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, irmãos, mas fomos achados. Achamos o caminho e andamos por ele. Estávamos andando em ruas paralelas. Estávamos andando em ruas totalmente diferentes das ruas de Deus. Mas um dia, se defrontamos com Jesus. Face a face. Eu lembro até hoje, irmãos, o dia que eu encontrei Jesus. 23 anos. Foi o dia mais lindo da minha vida. Foi o domingo mais maravilhoso que eu tive na minha vida. Eu saí daquele culto andando em nuvens. Porque eu deixei Jesus repousar na minha casa. E luto todos os dias para que Ele permaneça na sua casa, que é a minha vida. Zaqueu teve alguns minutos. Depois teve os momentos que Jesus dormiu na casa de Zaqueu. Mas antes, foi apenas alguns minutos. Aquele homem desce convertido. Só porque Jesus falou, desce depressa, porque me convém hoje
pousar na sua casa. Irmãos, viemos aqui para que Jesus continue repousando na sua casa. Nós viemos aqui para entender que Ele veio te salvar e me salvar. Ele não veio aqui apenas, como muitos acham, te salvar da problemática humana. Não. Os discípulos, teve um momento que não tiveram dinheiro. Paulo foi ajudado por igreja para fazer viagens. Pedro e João, indo para o templo, não tinham um tostão. Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho aquele que vale mais do que a prata e o ouro. A prata e o ouro, ela vai poder até te dar uma vida boa aí. Médicos, aparelhos, remédios. Mas o que eu tenho, Ele vai te dar a cura. Levanta e anda, aleluia! Então, irmãos, como é que você entrou hoje aqui nesse lugar? Talvez cheio de pecado, com a mente totalmente longe de Deus, pensando no que você vai fazer durante a semana, tudo o contrário ao que Deus quer. Ou quem sabe, você teve uma semana maravilhosa, glória a Deus. Uma semana de santidade, de busca, de separação. É isso que Deus quer. Aí Ele vai te dar mais uma semana assim. Mas ainda que tu tenha entrado aqui de uma forma totalmente errada como Zaqueu, publicano, pecador, ainda que tu tenha entrado, faça como ele. Desce depressa. Desce desse achismo seu. Desce da sua religião. Desce da sua arrogância. Desce da sua incredulidade. Desce da sua falta de fé. Desce. Porque quando você descer, Ele vai pousar na sua vida. Ele vai ser Senhor da sua vida. É isso que Ele quer, irmãos. Ele quer que você sinta paz no momento de guerra. Ele quer que você sinta alegria no momento de tristeza. Porque Ele quer ver dentro de mim, de você, o controle que Ele teve e tem e terá por toda a eternidade. Ele quer ser eu e você. É isso que Ele quer. Irmãos, o relógio ali está ruim, eu não sei nem que hora tem. Está parado o relógio. Está certo? Mudou o horário, está certo. Porque a nossa vida, irmãos, ela não está baseada no que vemos, ou muito menos do que possuímos. Andávamos errantes buscando tudo isso. E muitas das vezes esquecemos que somos morada de Deus. Esquecemos no que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esquecemos. Esquecemos. Infelizmente, esquecemos. Esquecemos. Ele diz: olha, não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida, não vai te faltar vestes, e não vai te faltar o cobertor para se cobrir. Isso não vai faltar. É o que o texto nos mostra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de se vestir. É isso que o texto está dizendo. Não andeis ansiosos. Espere em Deus. Seja a habitação de Deus. Seja a morada do Altíssimo. Tenha o controle que Deus tem. Não se desespere com facilidade.
Não se estoure com facilidade. Clame a Deus, busque ao Espírito Santo, clame ao Senhor. Vá para um canto, clame a Deus, e Ele te ouvirá. Vai te conduzir naquilo que é preciso, vai te revelar o oculto e o escondido, vai te mostrar aquilo que os olhos humanos não vê. Vai fazer com que eu e você andemos em triunfo e em vitória. Andar com Jesus é viver a maravilha de Deus na terra. Andar com Jesus é olhar para a sua esposa e amá-la e desejá-la todos os dias. Andar com Jesus é olhar para o seu esposo, amá-lo e desejá-lo. Andar com Jesus é olhar para a face dos seus filhos e agradecer a Deus pelos filhos que Ele te deu. Eu glorifico a Deus pelo casal de filhos que Ele me deu. Um jovem e uma jovem que nunca me deram dor de cabeça, fiéis ao Senhor. Glória a Deus, porque os conduzimos segundo os preceitos da palavra de Deus. Podem errar, podem, como todos nós, mas até hoje vivem no caminho de Deus. Isso é a maravilha de Deus. Nos dias de hoje, isso é maravilha de Deus. Mas porque eu sou bom? Não. É porque eu tento viver tudo conforme está escrito. Posso ter deslizes, erros, mas não são erros que permanecem. Erros que acontecem, mas que são retirados no poder da oração e no pedido de perdão a Deus. Para não sermos, assim, afrontados pelo mal. O publicano, um homem de pequena estatura, um homem que queria apenas ver Jesus, ele desce da árvore, com o seu nome escrito no livro da vida. Ele apenas não desceu para encontrar Jesus. Ele nasceu já para ser Jesus. Ele nasceu para ser a habitação de Deus. Ele desceu para ver a glória de Deus. Foi para isso que ele desceu. Pequeno. Mas eu creio que hoje está na glória. Quantos grandes se levantaram, mas caíram, e nem no céu agora está. Seja pequeno, mas seja habitação de Deus. Seja filho, seja servo, independente do que possa acontecer na sua vida, não negue o seu Senhor. Não negue o seu Salvador. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. A sua plena aceitação como Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu agradeço o privilégio em nome de Jesus, 7h30. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Se você quiser descer da árvore hoje, desça e receba Cristo